nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, estejam sempre com você, na sua casa, te abençoando. E estão mesmo, porque, Padre, chegamos ao 30º dia, agora é contagem regressiva. Pois é, um mês já com José, hein? Olha que bonito! 30 dias com São José é uma graça muito grande, é uma oportunidade para crescermos mais e mais na fé. Que esse mês se repita por muitos anos, um mês dedicado a São José. Olha que maravilha! E hoje, então, aqui na Capela de São José da Comunidade, mas em todos os lugares que tem devoção, nós começamos o Tríduo. Hoje é o primeiro dia do Tríduo de São José. Depois eu coloco aqui abaixo, tá bom? O horário do Tríduo e todas as informações. Mas então vamos iniciando o nosso 30º dia, pedindo hoje, mais uma vez, que pela intercessão de São José, o Espírito Santo venha sobre cada um e sobre todos nós. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém, aleluia. E assim, então, nós vamos aqui na página 121, 30º dia. Ontem nós vimos São José, que é a esperança dos doentes, e hoje nós vamos ver ele como patrono dos moribundos. Hoje nós vemos como que São José, assistido pela Virgem Maria e por Jesus, falece, morre e se entrega nos braços de Deus. É um tema muito bonito, porque a gente não tem data bíblica, nós não temos menção bíblica sobre a morte de José, mas sabemos que entre os 12 anos de idade de Jesus até os 30, ele deve ter morrido, porque os textos bíblicos não falam absolutamente nada sobre São José com 30 anos, né, quando Jesus começa a sua missão. O que significa moribundo? Vem do latim, vem do verbo mori, que significa morrer, mais o sufixo bundus, que significa proximidade de algo, um estado de algo que está por vir. Então, quando nós ouvirmos aqui no texto a palavra moribundo, significa a morte iminente, a morte que está para chegar. O moribundo é aquele que está esperando a morte, está às portas da morte. É alguém que já está fazendo um fim na sua caminhada terrestre e se preparando para a vida eterna. Patrono dos moribundos, rogai por nós. O nome de José será nossa proteção em todos os dias de nossas vidas, mas sobretudo no momento da morte. Beato Guilherme José Chaminade. São José teve uma morte santa e feliz. Ele morreu olhando para Jesus e descansando nos braços de Maria. Poderia alguém ter uma morte tão grandiosa quanto essa? Deus designou José como o patrono dos moribundos, porque quer que tenhamos uma boa e santa morte como a dele. A morte é parte da vida, não é uma das mais fáceis. Partir e se despedir da família e dos amigos não é fácil. Em muitos mosteiros há placas em que se lê Memento Mori, lembra-te de que hás de morrer. Elas não são feitas para serem mórbidas, mas antes para servir como um lembrete de que nossas vidas na terra terão um fim e nós precisamos estar preparados para a morte. Precisamos estar preparados para a morte porque Satanás sempre tenta levar uma alma ao desespero e ao afastamento de nosso amável Deus na hora da morte. Olha só. Pergunte a qualquer sacerdote, que lhe dirá que nesse momento acontece uma batalha dentro da alma. Por essa razão, precisamos da intercessão de nosso Pai espiritual para nos fortificar, proteger
e encher-nos com a confiança no amor e na misericórdia de Deus. Jesus lhe garantiu, a São José, o privilégio especial de salvaguardar os moribundos contra as ciladas de Lúcifer, assim como ele os salvou das tramas de Herodes. Quem disse isso foi Santo Afonso Maria de Ligório. São José é seu patrono pessoal. São José é o patrono pessoal de todos, porque todos morrerão. Nenhum de nós ficará por aqui para sempre. Você tem um pai espiritual, amoroso, que pode ajudá-lo a se preparar para a morte. Em seu leito de morte, o próprio São José deve ter se preocupado com o futuro de sua esposa e seu filho. Será que eles sofreriam? Seriam tratados cruelmente por outras pessoas? Teriam um futuro feliz? Ainda assim, São José tinha uma confiança ilimitada no amor e na misericórdia de Deus, e morreu crendo na providência divina, cheio de confiança de que Deus cuidaria de sua esposa e seu filho. Se São José estiver em sua vida, você não precisará temer nem mesmo a morte. Quando sua hora chegar, ele o ajudará a ter uma boa e santa morte. A Igreja exorta-nos a prepararmos-nos para a hora da nossa morte. De uma morte repentina e imprevista, livrai-nos, Senhor. É uma antiga ladainha dos santos que se diz isso. A pedirmos à Mãe de Deus que rogue por nós na hora da nossa morte e a confiarmos-nos a São José, padroeiro da boa morte. Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo nos diz que, a fim de nos prepararmos para a morte, devemos confiarmos-nos a São José. Em outras palavras, consagre-se a São José, para evitar uma morte infeliz, uma morte que nos pegue desprevenidos, sem os últimos sacramentos. Prepare-se para ela, consagrando-se a São José e levando uma vida santa. Ao dar tudo a São José, a morte não lhe pegará desprevenido. Atualmente, muitas pessoas não se preparam para a morte. Elas não consideram sua mortalidade e vivem como se fossem imortais e imunes ao túmulo. O caráter definitivo da morte será uma tortura para tais pessoas. Quanto a você, viva piedosamente em união com a Igreja. Permaneça em estado de graça, confesse-se e comungue frequentemente. Dê tudo a São José. Ele, o servo de São José, lhe rogará a graça de morrer como o próprio santo morreu, com um beijo de Jesus e nos braços de Maria. Beato Guilherme José Chaminade. Bem-aventurado serás se tiveres a assistência de São José na hora da morte. Não importa que neste momento as chamas te devorem, as águas te sobrepujem ou a doença te derrote. As orações de São José colocarão em torno de ti um manto de defesa todo protetor. Venerável Nelson Bacher. Hoje, então, nós vemos um tema que é muito intenso para nós. Todos nós, seres humanos que nascemos, estamos sujeitos à morte. Embora o texto nos fale do patrono dos moribundos, daqueles que estão prestes a morrer, no sentido filosófico, trazendo isso para a filosofia da vida, todos nós somos moribundos nesse mundo. Porque todos nós estamos à iminência de uma morte repentina a qualquer momento. Seja por uma doença, seja por um acidente, por uma complicação física, neurológica, por uma situação de saúde pública, ou seja, nós todos estamos quase que moribundos nessa terra, né? Num pensamento, numa forma filosófica e também numa reflexão bem teológica nesse sentido também, né? Outra coisa importante é pensarmos que na hora da morte é onde acontecem grandes tribulações, grandes turbulências interiores e também à nossa volta. A pessoa que está se despedindo dos entes queridos na hora da morte está lidando com pessoas que estão chorando à sua volta. É um momento de dor. Ninguém vai se despedir de um ente querido no leito de morte
com todo mundo festejando ou comemorando. Infelizmente, seria até bom se isso acontecesse, né? Porque estariam festejando o reino dos céus que a pessoa vai entrar. Mas nós estamos em ambientes muitas vezes dolorosos, em hospitais onde muita gente morreu e que são carregados com o peso sombrio da morte. É importante recorrer a São José, pois nós sabemos onde estaremos nos momentos derradeiros de nossa vida. É importante recorrer a São José porque a gente nunca sabe quando essa morte vai chegar. Quando vai acontecer um acidente, uma doença grave, um infarto fulminante ou qualquer outro tipo de enfermidade. Então vamos lembrar de São José constantemente em nossa caminhada de fé. É importante também notar uma coisa necessária aqui a ser mencionada. Na tradição da igreja, naquilo que é tradicional em nossa igreja católica, São José é o patrono da boa morte, né? Então a gente tem Nossa Senhora da Boa Morte ou da Boa Viagem, que eu aprendi, né? Não chame Nossa Senhora da Boa Viagem quando você vai pegar a estrada, porque boa viagem significa boa morte na tradição, entendi. né? Mas a gente faz isso assim, não tem, né? Muito... Nossa Senhora sabe o que nós estamos falando. Mas só para a gente entender um pouquinho da tradição da igreja, né? São José, ele é o patrono da boa morte, porque ele foi assistido por Jesus e Maria no seu leito de morte. E com certeza, quando estava prestes a morrer, Jesus entendeu também que a missão de José havia terminado, não é mesmo? Senão teria ressuscitado José e teria garantido a vida de José por longos anos. Mas não, a gente vê um Jesus que deixou José partir. Então São José é o patrono da boa morte. Não sei se vocês já viram, mas existem inclusive pinturas, né, do São José morrendo, São José esposo com a família, né, no fim. Então é muito bonito isso e vale a pena a gente pensar. Peçamos que ele nos ajude, né, que ele nos dê aí sabedoria para lidarmos com a morte. E aqui um último ganchinho que eu queria trazer também, só para a gente não perder o fio da meada. Você que está passando por luto, você que está sofrendo com a morte de um ente querido, peça também a intercessão de São José, porque ele é patrono dos moribundos e é patrono também das famílias de quem tem um moribundo dentro de casa, né, ou no hospital. Então, se você tem um ente querido que está prestes a morrer, ou você vivenciou o luto, né, está vivenciando o luto de um ente querido que você acompanhou no processo em que foi moribundo, em que estava prestes a morrer, peça que São José te ajude, te console, te conforte, te ajude a entender a necessidade da morte. E te ajude a entender também que todos nós, bons e maus, todos passaremos por ela. Não tem como fugir. Então que você peça isso com fé. Você que está vivendo o luto aí doloroso na sua casa, na sua família, peça a ajuda de São José. Com certeza ele te ajudará a entender um pouquinho melhor o que é a morte de alguém. Para nós rezarmos agora, eu só queria trazer assim algo que eu achei muito importante, porque essa entrega a São José, ou essa consagração a São José, vai nos fazer viver de certa forma, de tal forma, que nós possamos ter uma boa morte. Porque olha aqui, ó, viva piedosamente em união com a igreja, permaneça em estado de graça, confesse-se, comungue frequentemente, dê tudo a São José. Então, se a gente viver assim, consequentemente, nós estamos nos preparando, né, para uma boa morte, né, estando em estado de graça. Então, vamos rezar agora, isso que o padre falou, né, é muito importante. Pessoas, talvez você acompanhou alguém no leito de morte, né, viu essa pessoa indo assim, aos pouquinhos, né, indo morrer, acompanhou esse finalzinho, né, da vida da pessoa, e isso causa tanta dor, né, tanto sofrimento, tantos traumas. Então, vamos rezar a ladainha de São José, pedindo, né, a graça da cura do medo da morte, porque tem muita gente que tem medo de morrer, né? Tem medo que um ente querido morra, porque às vezes está doente ou em outras situações. Vamos pedir também a cura dos traumas, né, que a morte nos causou, do luto, daquelas situações de morte, e pedir a graça, né, de morrer nesse estado de graça aqui, de termos então essa boa morte. Então, em todas essas intenções e tudo aquilo que você, diante daquilo que nós conversamos hoje, ouvimos hoje, que você está apresentando agora a São José, nós vamos rezar a ladainha. Ladainha de São José. Senhor,
tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu-o Senhor de sua casa, e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Um outro elemento, meus irmãos, que é de muita importância nós termos conhecimento é o sacramento da unção dos enfermos. Antigamente se chamava extrema unção, né? E com as reformas litúrgicas ao longo da história da igreja, passou a se chamar unção dos enfermos. Não é exclusivo para quem é moribundo, embora estes sejam necessários de recebê-lo. Você que está doente, passando por uma dificuldade de saúde grave, pode pedir a unção dos enfermos. Você que fará uma cirurgia, ela pode ser ministrada quantas vezes for necessário. A gente sempre recomenda dar um tempo, né, entre uma unção e outra, mais ou menos uns 30 dias. Mas se a pessoa estiver em iminência de morte, de tempos em tempos, a gente pode ministrar a unção dos enfermos. Pode vir acompanhada de confissão sacramental ou não. Aí a pessoa que vai decidir, ou a família, se a pessoa tem condições do ali estado, às vezes do estado de saúde, né, vai decidir, discernir se a pessoa consegue ou não se confessar. Enfim, o que é importante saber? Você que estiver em iminência de morte, né, um ente querido familiar, ou você mesmo, talvez está internado, o médico diz, olha, não tem mais o que fazer, peça a unção dos enfermos. Peça que chame um padre, a gente vai, faz a unção. A unção, ela é um sacramento de cura? É um sacramento de cura. Tem muita gente que sai curado depois de receber a unção. Mas ela é também um sacramento preparatório, que nos prepara para a vida eterna também. Para uma boa morte. Para uma boa morte. Então, aquele que está no fim, que está moribundo, ali recebendo a unção dos enfermos, ele se prepara espiritualmente. Ela pode vir acompanhada da Eucaristia, que é o chamado viático, né? Mas nem sempre vem, gente. Nem sempre a pessoa tem condições de comungar. Eu mesmo já ministrei muitas vezes a unção dos enfermos em hospitais com pessoas que estavam em coma. E a gente faz a unção e normalmente a pessoa alcança a graça do mesmo jeito. O que não pode acontecer? Ministrar a unção depois de morto. Quando é constatada a morte da pessoa, morte clínica, nós não podemos mais ministrar a unção dos enfermos. Antigamente até tinha uma brechinha, logo após, a pessoa acabou de morrer, dá tempo,
mas os padres hoje em dia recomendam. Constatou-se a morte, o coração parou de bater, então nós não temos mais por que ministrar a unção, e aí não dá mais tempo. Então você que tem um ente querido precisando, faça isso enquanto ainda a pessoa estiver com os sinais vitais ativos. Eu Isso repito. é muito importante, né, Pai? Sim, e repito, né? Não importa se a pessoa está consciente ou não. A unção independe da consciência da pessoa, mas ela precisa estar viva. Depois de morto, ela é entregue nas mãos de Deus, aí é somente Deus quem sabe o que acontecerá, né? Então a gente não tem como julgar alguém que morre na situação de pecado em que morre. E como é importante, né? Porque infelizmente muitas pessoas não sabem desse sacramento ou têm preconceito com esse sacramento. Quantas vezes, né, eu já recebi e fico até feliz, né? Pessoas do grupo Corações Ardentes me mandam mensagem: Sandra, estou com um parente no hospital, aqui em Bebedouro, né, no caso. Como que eu faço? A quem eu procuro? Como que eu posso, né? E eu fico muito feliz de poder ajudar, né? Porque nós acreditamos, né, no poder e na necessidade, então, dessa unção dos enfermos. Então, procuremos, né, esse sacramento. Texto complementar, página 281, Patrono da Boa Morte, né? Tá aqui, é um texto lindo para você poder, né, ler aqui. É um texto um pouquinho grande, né, mas traz muito conteúdo e é muito importante aqui, né? Quero só trazer aqui, ó. Ninguém sabe quando vai morrer. Não sabemos sequer quando São José morreu. A tradição afirma que ele morreu em algum momento antes de Jesus iniciar seu ministério público, mas nós não sabemos quando exatamente. São Bernardino de Sena tece algumas reflexões valiosas sobre a morte de São José, mas aí, né, para quem tem o livro, você vai poder... Fica o gostinho de quero mais, né, para você poder saber como é que será que São José morreu, né, como é que foi envolvido. E sem dúvida nenhuma aqui no livro você vai poder, né, saber, tá certo? Nós vamos pedir na benção de Deus, porque amanhã, gente, é o 31º dia. E não esquece, hoje, né, independente aí de horário, de lugar, provavelmente, né, primeiro dia do tríduo a São José, né, louvando e honrando São José. E nós teremos aqui na nossa capela dedicada a São José. Depois eu coloco aqui abaixo todas as informações, tá bom? Então vamos pedir a intercessão dele para hoje. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, desça sobre vós, de modo especial sobre os enfermos e doentes, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E com muita fé nós rezamos: Patrono dos moribundos, rogai por nós.